tarde a todos. Que a paz de Jesus seja sempre presente em nossas vidas. Com certeza, nosso irmão Wagner iniciaria sua palestra demonstrando a sua gratidão a essa casa, à diretoria, pelo convite e pela oportunidade do estudo. Então, eu faço isso em nome do nosso irmão Wagner Valentim. Ele inicia a sua palestra de hoje, tem por título Reflexões sobre o dia à luz dos ensinamentos de Jesus. E ele inicia dessa forma. Gostaria de iniciar para a benedição beneficente à luz divina pelos 68 anos de existência. Um aspecto que sempre me chamou muito a atenção na casa é a forma como somos bem acolhidos. Não por acaso, o lema da casa é amor, acolhimento e caridade. Então, eu também, tá? Gostaria de aproveitar a ocasião para fazer junto de vocês algumas reflexões sobre o acolher. Existem alguns aspectos interiores que uma pessoa apresenta e que precedem o bom acolhimento. São a empatia e a compaixão. Vamos falar sobre isso. No Evangelho de Lucas, há uma passagem em que Jesus e seus discípulos visitam uma cidade chamada Naim. Conta o evangelista que quando já se encontravam perto da entrada da cidade, passa por eles um cortejo fúnebre. O morto era o filho único de uma mulher viúva. Jesus, ao se deparar com a cena, sentiu grande compaixão pela senhora e pediu que ela... Só um pouquinho. Desculpe essa parte. Só um pouquinho. Então, perdão. Ele então tocou no esquife e em seguida disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E então aquele rapaz despertou e se levantou. Essa é uma das diversas passagens contidas nos evangelhos, nas quais Cristo das pessoas e dos grupos sofredores. Jesus tinha essa condição de captar e compreender os sentimentos mais íntimos daqueles que cruzavam o seu caminho. Enxergava os conflitos interiores de cada um e sabia o que devia ser feito em cada situação. Essa capacidade de compreensão dos sentimentos do outro é ligada à empatia, palavra de origem grega. É a habilidade de sentir ou de se colocar no lugar de outra pessoa, caso estivesse na mesma situação em que ela se encontra. É um olhar com os olhos do outro. É verdade que não conseguimos enxergar e sentir exatamente como o nosso próximo, mas podemos formar uma ideia por aproximação. Cada um de nós tem trajetórias de vida únicas, experiências e passagens que moldaram quem somos hoje. É por isso que às vezes vemos alguém sofrendo muito com uma situação que para nós parece simples. Em outras ocasiões, nos perguntamos como aquela pessoa consegue atravessar por determinada circunstância da vida com tanta calma, quando nós, no seu lugar, talvez estivéssemos em desespero. Isso ocorre porque cada um detém seu próprio repertório de conhecimentos para lidar com os acontecimentos. Para uns, alguns acontecimentos desagradáveis já não abalam tanto, uma vez que já possuem conhecimentos e maturidade espiritual para aquela prova. Já para outros, existe mais dificuldade em resolver essas mesmas questões, pois ainda estão no processo de aprendizagem. Portanto, cada ser reage à sua forma
as situações da vida. Essas diferentes formas de sentir e de agir, no entanto, não impede que sejamos empáticos. É preciso, como já dissemos, buscar compreender o outro por aproximação. Uma boa ideia é não menosprezar ou dar pouca importância para os sentimentos das pessoas, mesmo que o motivo desses sentimentos não nos pareça tão relevante. Lembramos aqui a frase, fazer tempestade em copo d'água. Talvez o que para mim é um copo, para o outro pode ser um oceano, ou o contrário. Jesus, ao avistar o cortejo fúnebre, já sabia de antemão tudo o que se ia passar. Ele sabia que o jovem no caixão funerário iria despertar dali a alguns instantes e tudo se resolveria. A situação era dramática para a viúva, afinal, ela lidava com a morte. Para Jesus, entretanto, conhecedor de toda a verdade, com toda a sabedoria que possuía, aquela situação não era desesperadora. Mas, mesmo assim, ele não ignora o sentimento da viúva, entendendo o que ela estava passando naquele momento. Ele consegue ver através do ponto de vista da mulher sofredora. Por outro lado, embora compadecido com a cena, em nenhum instante entrou num estágio de sofrimento tão grande a ponto de se desequilibrar. Pelo contrário, Jesus se mantém no domínio da situação. Portanto, ao se importar com o sentimento do próximo, não significa ser afetado a ponto de ficar paralisado sem saber como agir. Muitas vezes, nós, ao nos depararmos com a angústia de nossos entes queridos, sofremos junto, e isso é natural. No entanto, se esse sofrimento for de tal nível que nos leve a um estado de desequilíbrio, possivelmente diminuiremos nossa capacidade de ajudar e talvez até mesmo nos tornemos parte do problema. Para enxergar soluções, para agir na resolução das dificuldades, é indispensável o equilíbrio. A empatia pede que vejamos com os olhos do próximo sem perder a serenidade e buscando compreender a aproximação. Também poderíamos acrescentar que ser empático envolve compreender o outro, mas não necessariamente concordar com suas ações diretas. Empatia não é sobre concordar, mas sim compreender e, compreendendo, acolher. Certa vez, Jesus presencia o julgamento de uma mulher adulta. Uma multidão queria apedrejá-la. Os fariseus e os escribas, que conduziam a cena, consultaram o mestre Jesus sobre a situação, pois, de acordo com a lei mosaica, ela deveria ser apedrejada. A resposta do mestre foi simplesmente: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Faltava àquelas pessoas a empatia. Elas não se importavam com a condenada, ou nem mesmo queriam saber quais motivos a levaram naquela situação. Estavam apegados à letra fria da lei. O mestre Jesus, por sua vez, conhecedor do íntimo de todos que cruzavam o seu caminho, entendeu de imediato a situação. E assim, compreendendo, não emitiu nenhum julgamento sobre a mulher, o que não significava concordância com os erros dela. Ninguém teve coragem de atirar a primeira pedra. Todos se foram. E Jesus diz a ela: também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Em várias ocasiões, Cristo dizia à pessoa que ele curava: vai e não peques mais. Simplesmente apontar para o erro delas
em tom de censura, não solucionaria os problemas. Jesus sabia que ninguém é o erro, mas sim está errando. Ninguém é mau, mas em determinado momento pode estar agindo de forma má. Nossos defeitos não são inerentes a nós. São estados transitórios que passam e aprendendo esses estados, vão se modificando. Alguém hoje pode estar numa condição de grande orgulho. Vejamos, Deus não criou ninguém orgulhoso. Fomos todos criados simples e ignorantes, prontos para nos desenvolver e evoluir. Todos os defeitos em algum momento da caminhada evolutiva foram sendo adquiridos pelo ser, mas de forma temporária. Enxergar a vida dessa perspectiva nos auxilia a não sermos tão duros e inflexíveis com os outros, ou mesmo conosco, mesmo quando erramos. O erro não é eterno, mas faz parte de uma fase dentro da esfera evolutiva. Quando iam apedrejar a mulher, os fariseus perguntaram a Jesus como proceder. Eles estavam buscando uma forma de incriminar o mestre. Se Jesus dissesse que não deviam apedrejar, diriam que ele não respeitava a lei e determinava a morte por apedrejamento nesses casos. Mas, pelo contrário, se autorizasse a execução, poderiam questioná-lo também, afinal ele pregava o amor ao próximo. E assim, poderiam dizer que ele estava se contradizendo. A pregação pacífica e amorosa de Jesus cairia por terra. Mas Jesus, sabiamente, e conhecendo o coração daqueles homens, não entra na armadilha. A resposta foi simplesmente: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Por isso, com isso, eles foram forçados a olhar primeiro para dentro deles mesmos, e vendo que também eram passíveis de erro, pudessem compreender a situação da mulher. O mestre fez com que encarassem aquela questão de uma nova perspectiva, não mais a pecadora incorrigível, mas sim alguém que com suas fragilidades em algum momento errou, como eles também. Conta o evangelista João que ao ouvirem essa fala do Cristo, os homens começaram a deixar o local um a um, começando dos mais velhos até os mais jovens. Os mais velhos, que tinham uma trajetória de vida mais longa, provavelmente acumulavam mais erros na consciência. Tendo introduzido, ficou sozinha a mulher frente a Jesus. Então pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ele não critica, mas não deixa de, ao final, deixar um conselho importante. Os necessitados recebiam de Jesus acolhimento e amor, mas sempre com a recomendação para que seguissem em frente, revendo seus comportamentos e atitudes. Esses, sim, nem sempre adequados, mas que podiam ser transformados. Porque a mudança precisa partir da própria criatura. Ninguém consegue mudar ninguém, a não ser que o próprio interessado tenha o desejo real de se modificar para melhor. Jesus, empaticamente, acolheu aquela mulher na sua dificuldade. Depois, deu a ela material para refletir sobre a sua vida. O impacto desta ação para promover a mudança de comportamento foi muito mais eficiente
do que se ele não se importasse com ela e, junto com os outros, também simplesmente a condenasse. Aqueles que sofrem precisam do acolhimento, de alguém que demonstre entender a sua situação, para que não se sinta só na sua dor. Talvez esse seja o ponto de partida para o início de transformação. Temos visto algumas histórias de crianças problemas, muitas vezes, talvez sendo tudo para trilhar uma vida de erros, mas que de repente são acolhidos por alguém que, para além da censura, demonstra interesse e amor pelos seres, e eles acabam se tornando adultos de bem. Todo ser humano pode e irá mudar para melhor em algum momento de sua existência. A doutrina espírita nos ensina que, através das inúmeras existências, vamos adquirindo novos conhecimentos e despertando progressivamente para as realidades espirituais. Ninguém está condenado eternamente ao mundo. Às vezes basta o acolhimento, uma palavra amiga, para que aquele que sente sua dor de críticas se abandone. Nesse sentido, nossas atitudes, nossa forma de interagir com o próximo pode impactar positiva ou negativamente a sua vida. Em certas ocasiões, e creio que não sejam poucas, Deus nos leva ao lugar certo, no momento exato, para servirmos de instrumento da sua vontade. É quando nos deparamos com alguém em dificuldades e tendo a certeza de que não foi por acaso, é o momento de demonstrar empatia. Nesse instante, temos de tomar cuidado para não nos colocarmos no lugar dos apedrejadores. É claro que no pleno século XXI, não é esperado que alguém vá sair pegando pedras para tirar os outros, mas existe o apedrejamento moral, no qual alguém faz o papel de juiz implacável, enquanto seu próximo se torna o réu, sendo que o acusador muitas vezes sequer cogita de tentar compreender o que se faz. Existe uma frase que diz: antes de julgar alguém, tente caminhar uma milha com os seus sapatos. Cada um sabe onde seus sapatos estão apertando. Daí entra a empatia de imaginar. Se eu estivesse usando os sapatos do meu irmão, se eu estivesse trilhando o caminho dele, passando pelas situações de vida dele, como eu agiria? Então, pensando de uma forma prática, seria muito interessante abolir certas expressões, como você não tem jeito. Quem não tem jeito está condenado eternamente, não há o que fazer. Ou ainda dizer, você é mau, você é mentiroso ou mentirosa. Essas frases associam o defeito ao indivíduo de forma permanente. Ao invés disso, que tal dizer, pois você errou, mas pode fazer melhor, acredite em você, demonstrando acreditar na capacidade da pessoa e incentivando a mudança. Outras frases possíveis, entendo o que está passando, ou vamos encontrar uma solução juntos. Veja que não se trata de ignorar o erro, porque às vezes a melhor forma de ajudar é mostrando o erro. Mas nos momentos em que isso é realmente necessário, seria interessante conduzir a conversa de uma forma construtiva. É importante ajudar a alertar e despertar, pois pode ser que a pessoa não esteja se dando conta de que seus erros é que estão causando sofrimento. O julgamento recriminador por si não resolve, mas o conselho amigo, feito de forma amorosa, é muito útil. Para encerrar,
lembro que essa nova forma de encarar as pessoas, de ser empático, compassivo e, consequentemente, acolhedor, passa primeiramente por sermos autocompassivos e autoacolhedores, o que nos leva a outra palavra, o autocuidado. A ideia é simples. Se eu não cuido de mim mesmo, como poderei cuidar do meu irmão? Reconhecer a dor do próximo e sentir o desejo de ajudar envolve primeiro a capacidade de reconhecer minha própria dor e de me cuidar. Nos aviões, quando ocorre uma emergência, é dito que o adulto deve colocar a máscara de oxigênio em si primeiro e depois colocar nas crianças. Ou seja, para ajudar os outros, é importante primeiro estar bem. Não se trata de egoísmo, pois se pensarmos bem, o egoísta cuida apenas de si e de seus objetivos. O próximo não faz parte das suas considerações. Ao contrário daquele que, se cuidando e amando, se coloca no momento certo à disposição para cuidar e amar ao próximo. Conhecer melhor a si mesmo facilita a prática da empatia, pois reconhecendo seus próprios sentimentos, terá mais facilidade em se colocar no sentimento do outro. E voltando à instituição beneficente à luz divina, dissemos no começo que é uma instituição acolhedora. Mas se pensarmos bem, o prédio físico é uma construção com cimento, blocos e outros elementos materiais. O que o torna o ambiente que conhecemos é a soma das pessoas que aqui frequentam, sejam eles trabalhadores ou frequentadores, do plano físico ou do espiritual. Portanto, o convite, esse convite se estende a todos, para que busquemos tornar a empatia uma prática diária. Ela nos levará à compaixão e esta ao espírito de acolher. Muita paz a todos.